né, que são as práticas baseadas em evidências. Como é que você, né, na psicanálise, olha para esse movimento e encara ele? Cara, eu acho que, na verdade, né, eu encaro isso como um movimento um tanto quanto perigoso. Né? Não no seguinte sentido de que tem riscos, grandes riscos, né? Mas porque, a depender do público que a gente lança esse tipo de questão, né, de dizer que algumas práticas são mais efetivas que outras, eles podem não escutar da maneira como práticas mais efetivas, mas sim como práticas que funcionam. Né? Então, é como se a gente estivesse dizendo que, olha, isso aqui funciona, né? Tudo que é baseado em evidências funciona, e essas outras coisas aqui, né, que não entram, né, nesse mesmo modelo de ciência mensurável, quantificável, né, que tem esses estudos aqui específicos, estudos clínicos e tudo mais, esses modelos aqui não funcionam. Né? Porque a gente tem que ter esse cuidado, porque o grande público muitas vezes não vai ter essa noção de distinguir. Né? Primeiro, né, o que são coisas baseadas em evidências, né, que tem estudos práticos, tem estudos clínicos, e coisas que não tem. Tanto que hoje a gente tem um movimento no Brasil que é um tanto quanto preocupante, né? Pessoas que dizem que são terapeutas, que são psicoterapeutas, que fazem qualquer coisa e são comparados a psicólogos, a psicanalistas, né? A profissionais sérios que estão ali preocupados realmente em fazer alguma coisa pela subjetividade, pela mente humana, né? Em promover até uma certa forma de alívio para o sofrimento, né? As pessoas fazem qualquer coisa e as outras pessoas acreditam que isso funciona, né, sob diferentes olhares. Mas porque eu também acho que é perigoso, né? Porque a gente muitas vezes pode acabar só olhando para questões baseadas em evidências, né? E a gente sabe que a ciência tem esse tipo de movimento, né? E a psicologia desde o início, lá com Wundt, né, a gente tinha essa preocupação de mensurar as coisas, sensações, limiares, né, de identificar, por exemplo, a expressão da subjetividade a partir de alguns elementos, né? E aí a gente passa a ter uma tendência, né, dentro da ciência positivista, né, do ponto de vista do positivismo, que tem que ser o progresso a todo momento, né? Então vai chegar um momento, né, Freud inclusive lá no início da psicanálise vai pensar dessa maneira também, né, que vai chegar um momento que tudo aquilo que está sendo dito ali pela psicanálise, a gente vai identificar alguma base biológica responsável por isso, né? Mas aí eu não sei se a gente chegou nesse ponto ou vai chegar nesse ponto, né? E se a gente vai estar vivo até lá. Que Sim. também tem esse detalhe, né? A gente, cada dia mais, a gente se aproxima de algumas bases biológicas, né? Neurobiológicas para alguns comportamentos, para alguns transtornos. Mas ainda assim a gente trata, né, as coisas como transtornos e não como doenças na saúde mental, porque a doença ela tem cura, tem uma causa bem definida, e a maior parte dos transtornos mentais não tem ainda, né, algo que a gente possa dizer sim com certeza para todos os 8 bilhões de pessoas no mundo que funciona daquele jeito, Sim. né? E aí por isso que eu acho um tanto quanto perigoso isso, né? Porque a gente pega muitas vezes um modelo de ciência ali elegido, né, através de discursos, né, de saberes e organizações, para dizer que somente ele funciona ou somente ele é mais interessante. Quando a gente tem estudos, né, que demonstram que ambos funcionam. Né? Para algumas pessoas, algumas terapias de base analítica vão funcionar melhor e vão ter resultados mais duradouros. Para outros, algumas terapias baseadas em evidências, como a terapia cognitivo-comportamental, para alguns casos, inclusive de TDAH, né, tratamento do autismo, vão ser mais eficientes, sim. É porque cada pessoa tem um jeito de experienciar o mundo, tem o seu jeito de viver, e aí algumas delas vão precisar de ações mais diretivas, mais organizadas, que não vão passar, por exemplo, dentro da psicanálise, pela via da associação livre. Né? Então, muita gente não consegue associar livremente de maneira direta, rápida, né? Ou então não acha interessante esse processo de questionamento, mas quer um tratamento mais diretivo do que eu devo fazer, de que maneira mais interessante fica. Né? E aí cada linha teórica dentro da psicologia vai trabalhar com uma posição. Né? Ou seja, a gente diz para o sujeito o que ele faz, a gente sugestiona o que ele faz, a gente interfere, de que maneira a gente interfere. E aí a minha preocupação com isso, né, e por isso a palavra perigo aí, é de a gente não acabar enviesando demais a nossa prática, né, e excluindo outras possibilidades ali, muitas vezes possibilidades de existir no mundo. Né? Quantas pessoas a gente não conhece aí, talvez, né, que não funcionaram muito bem quando se depararam com uma linha teórica específica, né, mas com outra conseguiu fluir bem melhor, se organizar na vida, fazer outras coisas mais interessantes. Né? Perfeito.